Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul. Regis é o nosso técnico, é um técnico agrícola, ele se formou em tecnólogo em agricultura familiar e sustentabilidade, e é ele que também assim, faz toda a capacitação do pessoal envolvido. Então assim, a ONG nasceu em 2003 e o que a gente faz? A gente se especializou em desenvolver projetos sociais utilizando como ferramenta projetos de agricultura urbana, hortas comunitárias e hortas escolares. Tá? Então a ideia é assim, você utilizar os espaços públicos que existem na cidade, ou na metrópole, ou na periferia da cidade, para produzir alimentos. Tá? Mas não só produzir alimentos para que as pessoas tenham o que comer, também isso, mas também você gerar renda com a comercialização do excedente. Tá? Então assim, a gente tem hoje hortas que já estão consolidadas, que a gente pode verificar que realmente a vida das pessoas foi bastante melhorada pelo fato dela ter, primeiro, uma atividade, um trabalho, e segundo, ter alimentos para o autoconsumo, e terceiro, você conseguir gerar renda para ele e suas famílias, sabe? E também essa geração de renda, ela vai fortalecer também a comunidade onde o projeto atua, né? Então é isso. Então, o que a gente faz? Então, assim, a primeira coisa, assim, a Cidade Sem Fome, ela capta os recursos que precisa para desenvolver seus projetos. E aí, assim, essa captação é feita em todos os níveis, desde na iniciativa privada, em governos, em órgãos de representação diplomática, como consulados, embaixadas, e no exterior também a gente vai captando recursos. Então, a briga sempre é essa, para você conseguir manter o projeto de pé e você tentar uma expansão, uma reaplicação, então você precisa sempre de recursos. Esse é um trabalho mais difícil dentro de uma estrutura de uma ONG. A gente primeiro chegou o recurso, a gente começa a negociar, por exemplo, com os donos da terra. Quem são os donos da terra? Não adianta você também simplesmente ir lá no lugar e você invadir, ocupar ilegalmente uma área. Isso não é legal, até porque você tem que dar uma resposta legal aos teus patrocinadores, ao teu financiador. Então você imagina, você ter, sei lá, financiamento de uma embaixada e você usar um espaço ilegal, depois a polícia vai lá e te tira, então cria um impasse gigantesco. Então a ideia é fazer uma coisa bem legal. Aí assim, quais são as áreas que a gente usa? São áreas de prefeitura, áreas de eletropaulo, embaixo dos linhões, de transmissão de energia, áreas de dutos da Petrobras também, que tem todas as faixas dos dutos da Petrobras, cruzam toda a cidade de São Paulo e a periferia também. Áreas de igreja, áreas por exemplo, de construtores que compram os terrenos e deixam valorizar para futuramente fazer algumas obras de moradias populares, alguma coisa assim. Então tem uma série de tipos de terreno que a gente utiliza. Tá? E aí assim, como que a gente faz isso? A gente faz contratos de comodato com esses atores, com esses donos dos terrenos, e assim, o contrato é sempre assim, é uma permissão de uso desse espaço público por tempo indeterminado, mas aí tem algumas como se chama, algumas cláusulas que diz, por exemplo, se o poder público ou o dono dessa área precisar da terra, a gente tem que sair e procurar uma outra área. Isso até hoje só aconteceu uma vez, a companhia de desenvolvimento urbano que precisou uma área que a gente tinha para construir moradias populares, mas foi a única vez. Mas aí você consegue transferir o projeto para uma outra área e de preferência nas proximidades onde você leva as pessoas e elas continuam fazendo o trabalho normal. Porque horta é uma coisa muito dinâmica, sabe? Ela é rapidinha, em questão de 45 dias ela está produzindo. E hoje, como a gente tem uma estrutura de trabalho legal, a gente tem máquinas, tem essas coisas tudo, então é relativamente rápido o processo de produção e inclusão das pessoas. A gente tem alguns critérios que foram estabelecidos por nós, assim, e os critérios assim, é sempre você, como é dinheiro público, na maioria das vezes, ou também quando é privado, a ideia sempre é fazer um projeto social. Então você sempre beneficiar as pessoas que se encontram num grau de vulnerabilidade maior. Então a gente pega um assistente social
E, por exemplo, num sábado à tarde, a gente sempre também chega nas comunidades ou nas favelas assim, já em parceria com alguém que já tem algum trabalho numa comunidade. Porque você também chegar de cara limpa lá é meio complicado, sabe, às vezes. Então sempre alguém que já teve, ou é um líder comunitário, ou uma associação de moradores, ou alguém que já tem, ou uma igreja, alguém que já tem um trabalho social nessa comunidade, porque é ela que vai até mostrar o contexto para a gente como que ele é. Então assim, a gente faz, depois que os recursos estão assegurados, a gente vai lá e faz uma reunião. Avisa todo mundo lá, de sábado à tarde vai ter uma reunião sobre a implantação de uma horta aqui no bairro, na comunidade. Tá? Então isso a gente sempre é ou numa escola, ou num salão, ou numa casa grande, alguma coisa assim que a gente descobre na comunidade. E aí assim a gente apresenta o projeto, o que a gente já fez, a gente mostra um PowerPoint, alguma coisa assim, e aí a gente coloca, deixa bem claro para a população também quais são as nossas responsabilidades, mas também quais são as contrapartidas que a gente quer no projeto, porque a ideia é que o projeto, em algum momento, ele tenha que andar sozinho, tem que ser sustentável, porque a gente não pode também tá sempre, imagina, daqui a pouco a gente tem 200 hortas e vou precisar de centenas de funcionários e não vou ter dinheiro para isso. Então, a gente tem que atingir a sustentabilidade dos projetos. Tá? Então, assim, se faz uma reunião para os interessados em determinado dia e nessa reunião a gente coloca uma lista, as pessoas que querem, que gostaram da ideia e que querem continuar ou ser candidatos, selecionam assim naquela lista. E na semana seguinte, então, eu começo a trabalhar em cima dessa lista. Aí entra assistente social. Por que assistente social? Para você descobrir quem realmente tem maior necessidade de trabalhar no projeto. Porque às vezes se você ir numa comunidade e perguntar quem precisa, se tiver 20 mil pessoas lá, 20 mil vão dizer que precisa, mas a ideia é beneficiar quem mais precisa. É sempre assim, onde os dois estão desempregados, número de filhos na família, condições de moradia, sabe, precariedade da moradia, e são esses critérios que a gente adota. Bom, aí selecionadas as pessoas, aí entra o Regis. O Regis é o técnico, ele vai fazer toda a parte de capacitação das pessoas no projeto. Porque assim existem, por exemplo, aqui, principalmente na Zona Leste de São Paulo, a gente tem um público muito apropriado para esse tipo de projeto. Por quê? Porque a migração, desde os anos 60, 70, trouxe muitas pessoas dos estados nordestinos. E esse pessoal, em algum momento, ou ele, ou os pais deles, teve alguma experiência com a agricultura. Então, é um pessoal que veio, trabalhou nas fábricas, e geralmente são pessoas que têm pouca ou nenhuma escolaridade. Começar desde ensinar eles como recuperar o solo, como fazer o solo ser fértil. Então, o Regis entra também assim, quais os produtos que a gente vai plantar também na horta. Porque assim, como é um projeto de geração de renda, não dá para plantar produtos que não vão de encontro aos hábitos alimentares daquela comunidade. Então assim, você tem que focar para produtos que você consegue comercializar. Lógico, ele vai criar também outras culturas para a gente também começar a mudar os hábitos alimentares daquela comunidade também. Então assim, sempre tem algum canteiro de espinafre, alguma coisa que o pessoal gosta menos, mas aí já entra toda a nossa parte de preparar aquele espinafre de uma maneira que todo mundo goste, ou as crianças gostem, sabe? Então e aí assim, o processo, ele é assim, no final da horta, da colheita, então a gente seleciona o número de pessoas e essas pessoas vão trabalhar lá, tá? E todo o recurso obtido com a comercialização das verduras e legumes é revertido de novo, é separado, dividido entre os beneficiários. Por exemplo, eu tenho uma horta lá com 10 pessoas, por exemplo, deu R$5.000, esse R$5.000 é dividido entre as pessoas. Tem mulheres nas hortas que a gente descobre que são excelentes vendedoras. Então assim, a gente não segura eles no plantio, mas coloca elas na comercialização. Por exemplo, tem algumas hortas que a gente já criou sacolão, essas coisas assim. Então assim, você começa a direcionar as pessoas de acordo com o perfil de cada um. Tá? E assim, o projeto também tem uma meta, além dessas três, que é trabalho, capacitação
e renda é também você criar ou você descobrir, ou não é essa a palavra certa não, é você proporcionar o empreendedorismo dentro do grupo, sabe? Por exemplo, tem uma pessoa lá que ela se desvinculou do projeto da horta, ou da implantação da horta, para criar um sacolão dentro da comunidade. Então a ideia é assim, você descobrir o que as pessoas podem fazer para fortalecer o grupo do projeto e também para conseguir uma verba, um recurso a mais dentro do projeto. Então assim, esse sacolão hoje ele não atende só produtos da horta. Toda manhã eles colhem os produtos na horta, tá? Expõem lá, mas uma vez por semana ela também vai para o atacadão e compra uma série de outros produtos, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene, queijo, mortadela, presunto, refrigerante, uma série de coisas para ela colocar. Então ela virou uma empreendedora, ela virou como se chama, enfim, se criou um mini mercado dentro da comunidade, sabe? E isso é legal também porque as comunidades, às vezes, elas estão muito isoladas. Existem muitos por exemplo, comércios, mas o comércio é sempre ou é pinga, cerveja, macarrão, cigarro, só dá isso. Alguns tópicos que o Renan já passou e são bem importantes. Por exemplo, o que a gente tem percebido no trabalho das crianças é o trabalho da coletividade. Uma coisa que elas aprendem desde pequeno, que o coletivo é que faz a diferença no comportamento na hora do plantio, dos cuidados com essas plantas, em regar elas diariamente, em colher elas após o processo de desenvolvimento das plantas. Elas respeitam o espaço das outras turmas, dos outros canteiros. Elas sabem que não devem mexer nas plantas que estão plantadas ali, porque tem outra turma que é responsável por aquele espaço. E também uma situação que ocorreu no ano passado, no final do ano passado, é que algumas escolas municipais a alimentação foi terceirizada. Então a produção da horta não poderia ser mais utilizada na merenda escolar. O que a gente começou a fazer? A gente começou a produzir os produtos da horta para serem levados para casa. Então assim, cada aluno poderia, no final do desenvolvimento das plantas, colher lá um pé de alface, um punhado de rúcula e levava para casa. Fazia uma sacolinha e levava para casa. E isso bem, assim, deu uma certa um respaldo muito bom, porque assim os pais começaram a perceber o que realmente estava acontecendo dentro da situação. Porque os pais hoje em dia eles vivem para o trabalho, poucos participam das atividades dos filhos. Então assim, no momento que eles começam a perceber que o filho chega em casa com verduras, legumes, vindos da escola e falando que foram eles que implantaram, então assim já começa a despertar a curiosidade do que trabalho que a escola está desenvolvendo e quem são os responsáveis por isso. Então assim, é uma ferramenta de aproximação entre grupo escolar e comunidade. Selecionam todo ano, eles têm lá um prêmio mundial, eles selecionam 12 projetos assim, ao redor do mundo que são passíveis de reaplicação em países de desenvolvimento ou países pobres, não sei como se chama. Bom, enfim. E assim, o projeto Cidade Sem Fome foi contemplado com esse prêmio. Então hoje assim, o nosso modelo, ele já pode sim, ele tem uma credibilidade já para ser reaplicado. E também aqui, no ano passado, a gente participou também do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles têm o prêmio FINEP. E esse prêmio FINEP é em várias categorias, sabe? São empresas ou órgãos que se destacam em algumas modalidades. Aí tem a modalidade pequena empresa, grande empresa, média empresa, inventor, e tem a modalidade de tecnologia social também. Então a gente inscreveu o projeto na modalidade de tecnologia social e ficamos em segundo lugar na região sudeste. A gente só perdeu para a Emater de Minas Gerais, que é uma coisa gigantesca, tem recursos sem fim, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, pelo fato de a gente ser uma instituição pequena, a gente já conseguiu avançar bastante nesses 8, 9 anos que a gente trabalha ali. Tá? E tem uma estrutura de trabalho boa, a gente tem caminhão, tem carro, tem maquinário e assim, eu acho que avançamos bastante nos últimos anos. O que precisa agora, o que a gente vai
consolidar agora nos próximos tempos é você fazer parcerias mais assim, mais fortes para a gente conseguir expandir o projeto não só para São Paulo, mas também para cidades que fazem, que compõem a grande São Paulo, por exemplo, as cidades vizinhas, e levar também para cidades do interior também. Por exemplo, o projeto Horta nas Escolas, ele é viável em qualquer cidade. Então essa é a ideia. Não sei se eu estou no tempo ou não. Assim, ó, Carol e Diafra, que essa aqui é uma área da Eletropaulo, como a gente falou, tá? Então a gente tem assim uma parceria, tem um contrato de comodato para utilizar essa área aqui. E aqui tem 4 famílias nessa horta aqui, isso é uma horta média, tá? Então assim, tem 4 famílias que se alimentam, que trabalham aqui nessa área. E essa aqui, assim, essa primeira horta, é o Genival e a esposa dele, mais 2 outras pessoas, né? Eles se especializaram em trabalhar com folhas. O que é isso? Tudo que é alface, folhagem, tempero, essas coisas assim. Por quê? Porque assim, desde o começo, quando essa horta foi iniciada, ele começou a ter resultados bons. Então ele já criou uma clientela super bacana para ele aqui. Então assim, aqui virou um ponto de referência, um ponto de encontro, virou assim... aqui a gente pode ver que assim, a geração de renda está praticamente consolidada. A cidade sem fome ainda precisa fazer poucas coisas para que isso ande sozinho. Tá? Então assim, ó, uma das coisas que a gente ainda precisa fazer é, por exemplo, essas redes aqui, elas são utilizadas para proteger essas culturas mais sensíveis dos pingos grossos da chuva, das coisas temporais de verão, como acontece agora. Então a gente precisa cobrir isso aqui com material novo para ficar dentro de tecnologias para que a gente consiga garantir a renda das pessoas. Sabe? Olha, o ar é outro. O ar é outro, Cheiro é outro, exato. Cheiro é outro. Né? Então, assim, esse modelo, Carol, é que a gente quer assim, mostrar para as pessoas e para o poder público que é possível você reaplicar isso em qualquer parte do país, sabe? Seja cidade pequena, seja cidade com característica agrícola ou não, porque hoje assim, isso já também não é mais tão fundamental. Uma cidade está lá no interior. Às vezes se planta em volta da cidade só monoculturas que nenhuma vai para o prato das pessoas. Então também o pessoal do interior consome alimentos que às vezes vêm de milhares de quilômetros de distância. Então assim E eles consolidaram pelo aqui. Isso, são tudo da região. E ele também, num dia da semana, ele faz uma feira, que a gente já conseguiu um espaço para ele numa feira, então ele vende. Mas a ideia também, Carol, é assim. Desculpa. É você também, sabe, incentivar muito a venda direta. Por que isso? Porque assim, a gente está cansado de ouvir histórias ou até de presenciar, por exemplo, as pessoas que produzem, como às vezes eles não têm muita ajuda para buscar os canais de comercialização, aí o que vem? Vem um intermediário que compra a produção toda, esse intermediário vende para um segundo intermediário que vende para o feirante. Então o cara que produz, ele ganha isso, sabe? O que a gente quer é justamente acabar com os intermediários que a gente sabe que subtraem agressivamente o ganho de quem produz, sabe? Então assim, a ideia é assim, eu até assim... Concordo que o Genival faça feira, mas vai chegar um dia que eu tenho certeza que ele nem vai precisar mais fazer feira. A venda direta é o que a gente incentiva. Porque assim... A evaporação da umidade do solo, e principalmente para atrair predadores naturais da natureza, abelhas, besouros e outros insetos que vão combater o ataque de pulgões e outros insetos que são insetos pragas. Então você acaba criando um ambiente agroecologicamente correto, né? Sem precisar prejudicar a natureza com o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos, adubos químicos, enfim. Ali embaixo a gente tem uma compostagem, né, que a gente traz a matéria orgânica, adubo de cavalo, de gado, outros compostos, capim, e faz todo esse trabalho de compostagem para ir depois utilizando aqui na terra, né? O Genival faz o trabalho, né, de incorporação desse material, faz essa cobertura morta, esse capim que é jogado em cima para segura um pouco a umidade, né? Segura a umidade, né? E não nasce mato. E não nasce mato, né? Então tem essa Como que proteção. vocês fazem
Vocês compram a semente? Vocês ganham, recebem? Isso, a semente, tanto a semente como as mudas são compradas. Comprada, né? eu compro. Então assim, por isso que a gente tenta sempre captar dinheiro, recursos para poder dar uma sustentabilidade nessa questão, né? Então assim, a dificuldade que a gente tem hoje é, por exemplo, assim, as mudas e as sementes são caras, porque são mudas híbridas, né? E sementes híbridas, então tem um custo sempre elevado, né? Muito elevado, perto do... Então assim, isso que acaba assim, Então ele tem assim um potencial de dificultando um pouco. Vem direto, a gente vende direto pro consumidor, entendeu? É muito bom, porque não tem atravessador. Atravessador que ganha nosso dinheiro, aí a gente vendendo direto, a gente vende um preço melhor, mais barato, e o cliente vem buscar direto, né? Não é bom? Quer revistar ela? Pode conversar com ela. Oi? Não tem hoje nada? Tem, minha filha. O que está acontecendo nesse braço, Eu fui Senhor? atropelado, um ônibus atropelou eu. Jesus, tem misericórdia. Como é que Você pode? quer o quê, velho? Tem alface? Tem. não. Eu tenho a face lisa, crespo americano e mimosa. Coisa mais linda. Crespo. Vamos lá ver. Peraí, eu vou pegar a faca. O homem tá filmando, né? E por que você está filmando hoje? Por quê? Um ano? Você não tá filmando, não? É, televisão. Ah, é? Então nós vamos passar na televisão? Dá logo uma risada que a mulher vendo televisão da mulher doida.